Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta aula de programação ABAP. O meu nome é Cristiano Santos e aqui nesse canal eu te ajudo a construir soluções em ABAP Cloud e SAP Fiori de alto impacto no S/4HANA e ser o programador ABAP que o mercado SAP tanto procura. E o tema de hoje é ABAP CDS Views na prática. Eu quero dar boa noite para vocês que estão aí me ouvindo. Eu estou aqui no meu cenáriozinho, a minha câmera está um pouquinho mais baixa hoje, devido à minha mudança de cenário, a gente vai ajustando aqui, né? Mas quem sabe faz ao vivo. É que o tempo está bom. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem também, para eu poder continuar aqui. Porque o que é esse tema? Esse tema é uma grande oportunidade, porque utilizar CDS Views na programação ABAP vai aumentar a sua chance de atuar com as novas tecnologias ABAP Cloud e SAP Fiori. Com o CDS Views, você cria soluções SAP Fiori, ABAP Cloud, REP e CAP, e atuando com essas novas tecnologias, você vai ter mais reconhecimento, logo mais promoção, aumento salarial, novas oportunidades. Então, hoje, vamos explorar esse tema bastante popular no mundo da programação ABAP, que é CDS Views, mais conhecido como Core Data Services. E como é que vai funcionar aqui o nosso encontro de hoje? O nosso encontro de hoje vai ter a seguinte forma de funcionamento. Vamos lá, estou compartilhando aqui a minha tela com vocês. Nesses momentos vocês devem estar vendo aí a minha tela. Comenta aí se vocês estão vendo a minha tela. Porque a aula de hoje, então, ela tem já um esquema montado. Hoje nós vamos falar o que é CDS Views, para que serve, os pré-requisitos para você aprender, os componentes da CDS Views e os tipos de CDS View. E vamos fazer aqui alguns exercícios, algumas demonstrações práticas, né? Então, é importante você aprender a trabalhar com CDS Views para construir soluções ABAP Cloud, no Fiori, no REP, no CAP, atuar com novas tecnologias, ter um reconhecimento profissional, chegar a uma empresa de Fiori, chegar a uma demanda de Fiori na sua empresa, você ser capaz de atender, tirar dúvida de outros colegas, né? E lembrando que hoje nós não vamos falar de ABAP RESTful, mais conhecido como REP. Sim, porque REP utiliza CDS Views no seu fundamento, é uma utilização mais conhecida atualmente da CDS Views, mas CDS Views é mais do que REP. E hoje o nosso foco é falar da CDS Views, independente do REP, porque você pode utilizar CDS View no ABAP clássico também. E também nós não vamos falar de todos os comandos, todas as possibilidades de CDS Views, porque esse é um universo próprio, bem extenso. Se a gente fosse falar de tudo de CDS Views, a gente ia ficar aqui até amanhã de manhã. Então, hoje nós vamos falar os fundamentos principais, que vão se aplicar aí a 80% dos casos, 80% dos projetos. Dá boa noite aqui para o Jefferson, o Sérgio dizendo que o som tá bom, o Donizete dando boa noite, o Mapache também, Mapache, Vender também, aqui, o Felipe também. Que bom que vocês estão aí, pessoal. Vamos conversar aqui sobre esse assunto, que é CDS Views. Começar falando o que é. Então, conceitualmente, né, é importante a gente ter conceito das coisas para a gente começar a fazer a prática. Vamos falar aqui. 3, o que é para nós aqui? O que é Virtual Data Model, o que é CDS Views e o que é CDS também, que são duas coisas diferentes. Então, vamos começar aqui com esse conceito. Já ouviram falar aí Virtual Data Model? Comenta aí, já ouviu falar no seu dia a dia? Você já viu numa especificação funcional esse termo? Já viu algum tutorial, numa documentação, numa notícia? Comenta aí se vocês já ouviram falar, porque o que é Virtual Data Model? Vamos começar conceitualmente. Virtual Data Model é um conceito do S/4HANA de agregar todos os dados do objeto de negócio, que é o material, o cliente, porque quem já trabalha com programação ABAP já deve ter percebido que quando a gente vai trabalhar com esses objetos standard, que são o cliente, o material, um documento de compras, um pedido de vendas, existem várias tabelas que as informações ficam tudo espalhadas, você tem que ficar fazendo um monte de select, join. Então, o Virtual Data Model, ele veio para agregar todas essas
informações juntas, tudo num único objeto de negócio. Então, você vai ter várias tabelas, dados de várias tabelas, juntos num objeto único, mas isso de uma forma conceitual. Então, por isso que o Virtual Data Model é o conceito. E o que é CDS? CDS, então, a gente já passa para o nível da tecnologia, da realização deste conceito. O que é CDS? CDS, pessoal, é uma tecnologia que já existe no mercado, ela serve para definir e consumir modelos de dados no banco de dados. Então, imagina um cubo de informações. Eu quero fazer uma agregação de informações de cliente e eu já modelo isso no banco de dados para eu poder pegar prontinho. Essa tecnologia já existe. E o que então é CDS View? CDS View é a tecnologia CDS aplicada ao banco SAP HANA. Então, conseguem entender a junção do conceito com a tecnologia? Então, existe uma tecnologia chamada CDS, já existe no mercado, existe o conceito da SAP de agregação de informações. E aí, junta o conceito de agregação de informações, junta a tecnologia já existente no mercado, e você tem a tecnologia de agregação de informações dentro do mercado SAP, dentro do banco de dados HANA. Assim que acontece. Vamos ver na prática como é que isso seria. Vamos acessar aqui, depois que vocês ouvirem as motos passando, porque o pessoal faz trilha de motocross bem aqui e passa por aqui. Então, já passaram. Então, vamos lá. Vamos acessar aqui um site, pessoal, dentro do Help SAP, aqui chamado Virtual Data Models e CDS Views. Então, são duas coisas que andam junto. Virtual Data Model é o modelo de dados conceitual, CDS View é a tecnologia. E aqui você tem alguns exemplos de CDS Views standard que você pode utilizar. Você pode filtrar aqui por módulo ou por line of business. Agora, no S4HANA, a gente tem o line of business. E você pode juntar, e aqui dentro de CDS Views para parceiro de negócios, por exemplo, eu escolhi aqui uma de fornecedores. E você tem um objeto de negócio chamado fornecedores. Então, você vai selecionar aqui uma CDS View Standard, e lá no Eclipse, então, uma vez que você já tem o seu Eclipse conectado, você vai abrir este objeto de negócio chamado Data Definition, aquele que está na lista. Então, nessa pesquisa, veja que ao pesquisar por aquele nome, apareceu um objeto chamado Data Definition. Então, estou aqui abrindo o código para você começar a entender conceitualmente como é que é o processo de CDS Views. Então, veja que, na prática, vamos executar aqui. Na prática, é um tabelão de dados. O que é CDS View? CDS View, na prática, é um tabelão de dados. Um tabelão de dados, porém, esse tabelão de dados, ele junta dados de várias outras tabelas. Ó, tá vendo essas associações aqui? Então, são tudo agregação de informação que ele faz. Ó, que tantão de coisa. Então, você tem uma tabela juntando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, são 15 tabelas diferentes dentro do mesmo objeto de negócio. Esse aqui é a de fornecedor. Vamos ver essa aqui, que é de documento de vendas, Sales Document. Então, veja aqui, eu tenho este aqui, então eu tenho mais uma seleção de uma tabela, que aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, veja, eu tenho um modelo de dados que é baseado em 25 tabelas diferentes. Então, isso é um Virtual Data Model. Isso é uma agregação de dados. E você vai fazendo isso no S4HANA. Para quê? Para quê? Tá, ok, Cristiano. Estou agregando os dados. Para quê? Qual que é a diferença disso, né? Qual que é a diferença de um join, de eu fazer uma visão normal ABAP? Para que servem, então, essas benditas dessas CDS Views? CDS Views, ela tem um grande objetivo de empurrar
a lógica da aplicação para a camada de banco de dados. Consequentemente, isso vai melhorar a performance. Como assim, Cristiano? Como assim empurrar a lógica? Então, eu vou explicar aqui um pouquinho, contar um pouquinho de história. Um pouquinho de história do mercado SAP. Então, vamos lá. Vamos falar da arquitetura do sistema SAP. Vamos considerando assim um ECC da vida. Vamos inserir aqui uma imagem aqui. Então, vamos lá. Vamos botar aqui, que a gente tem aqui um sistema aqui, que é o ECC. Vamos lá. A título de referência, tá, pessoal? A título de referência, porque como muitas pessoas são programadores da ABAP que vêm do ECC, então isso é uma referência. Quem é programador ABAP do ECC? Comenta aí no chat. Até, inclusive, nós temos bastante pessoas aqui ao vivo, e se você já está gostando dessa live, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo no seu feed, nos seus grupos, para trazer novos programadores, consultores SAP para aprender esse assunto tão importante que são as CDS Views. Então, gostaria de saber quem está no chat e é um programador ABAP com experiência no ECC. Para aí eu saber se você está me entendendo. Ou se você é iniciante na programação ABAP, ou se você nunca programou na vida. Comenta aí qual que é a sua relação com a programação ABAP. Ó, o Leandro Abraão. Leandro é programador ABAP. Ó, o Pedro também é programador ABAP. Então, vocês vão me entender aqui. Ó, o WD é um programador ABAP do ECC também. Então, beleza. Então, vocês vão me entender. Vamos imaginar aqui o ECC. Vocês, em algum momento da carreira de vocês, já devem ter ouvido falar que o SAP ECC ele tem 3 camadas. Já ouviu falar? Lembra? Já ouviu essa história das 3 camadas? Vamos ver aqui. Essa cor aqui. Então, a gente tem aqui a camada da... camada de aplicação. Não, camada de execução. Camada de execução. Camada de execução. Que podemos chamar aqui de interface do usuário. O que acontece? Então, a gente tem dentro do sistema SAP um momento que o local, uma camada onde que o programa é executado. Vamos ver aqui. A gente tem uma camada de execução. A camada de execução da interface do usuário. Nós temos uma camada de aplicação. O que é a camada de aplicação? Onde roda o programa. Então, beleza. O usuário, por exemplo, que acessa o sistema SAP, o utilizador do sistema, ele acessa aqui, então, a camada de execução. Camada de execução. Camada de aplicação. Estou confundindo aqui. Camada de apresentação, pessoal. Estou viajando aqui. Ó. Camada de apresentação. Por isso que não estava certo. Tá. Camada de aplicação. Isso. Exatamente. Camada de apresentação, a camada de aplicação ou execução também, né? Por isso que eu estava chamando de execução também. Isso. Isso. Camada de aplicação ou camada de execução, onde roda o programa. Agora sim, agora faz sentido. Né? Camada de apresentação, onde que a interface do usuário ela é exibida. Camada de aplicação ou camada de execução, onde que roda o programa, porque o programa mesmo, ele não roda no computador do usuário, ele roda lá no servidor. E tem a camada aqui, e a gente tem a camada de banco de dados. A camada de banco de dados. Então, a gente tem... E aí, onde que tem aqueles bancos de dados, Oracle, aqueles bancos de dados homologados para o ECC, e tudo bem. O que acontecia no ECC? Quando a gente fazia programação... Ó, o pessoal vai passar de moto de novo. Quando a gente fazia programação no ECC,
a seleção de dados ela acontecia nesse sentido aqui. A gente buscava trazer os dados da camada de aplicação, a gente buscava trazer os dados da camada de banco de dados para a camada de aplicação. Por quê que a gente fazia isso? Porque a ideia é não sobrecarregar o banco de dados, não sobrecarregar a memória do banco de dados. Então, a gente trazia os dados do banco e trazia para a camada de aplicação para poder tratar no programa. E daí surgiu as tabelas internas. Então, a tabela interna no ABAP tem a ver com essa realidade aqui, de trazer os dados da camada do banco para essa camada de execução, para a gente tratar os dados nas nossas tabelas internas dentro da camada de aplicação, para não sobrecarregar o banco de dados. O que aconteceu com o S4HANA? Vou duplicar aqui. S4HANA, agora. Vamos falar do S4HANA. Dentro do contexto do S4HANA, a gente tem um banco de dados novo. Camada de bancos de dados, que é o Banco HANA. O Banco HANA, ele é um banco mais potente, ele é um banco mais parrudo, mais bombado, ele é um banco de dados que chama in-memory. Então, a capacidade dele de processamento é muito maior. Então, o que aconteceu? Esta lógica de desenvolvimento aqui, ela inverteu-se. Inverteu a lógica de programação. Agora, você joga a maior quantidade de lógica possível para a camada do banco de dados. Por quê? Porque como o banco de dados ele é mais potente, você pode jogar a lógica para acontecer dentro do banco. Isso melhora a performance da aplicação, porque agora o banco de dados ele é mais rápido. Então, este quadro aqui que eu estou fazendo é para poder explicar esse conceito de empurrar a lógica para a camada de banco de dados. Então, a gente está empurrando a lógica que a gente fazia aqui, alguns tratamentos, alguns cálculos matemáticos mesmo, algumas comparações, algumas trocas de valores, alguns splits de valores, a gente joga tudo para a camada do banco de dados aqui. Beleza? Isso vai melhorar a performance do programa. Isso também vai simplificar a modelagem de dados, como nós vimos aqui. Por exemplo, eu tenho 25 tabelas dentro de um mesmo objeto, então nós temos já aqui, obviamente, uma simplificação da modelagem de dados e facilitar a integração com outros sistemas, porque a partir de uma CDS Views, você pode gerar um serviço OData. Esse serviço OData ele pode atender um aplicativo Fiori, ele pode atender uma aplicação no REP, ele pode atender uma aplicação no CAP. Então, a CDS Views, hoje, ela é a base para todas as tecnologias baseadas em front-end e back-end. Todas as tecnologias cloud hoje da SAP vão utilizar o conceito de CDS Views. E quais que são os pré-requisitos para você poder aprender CDS Views? Pré-requisitos. Para que serve? Aí sumiu. Pré-requisitos aqui, apareceu de novo. Tipo depois. Pré-requisitos. Deixa eu tirar o zoom aqui, que sumiu aqui a informação. Aqui, ó. Às vezes o negócio anda com os lugares nada a ver. Ok. Então, quais que são os pré-requisitos para você poder aprender CDS View? Tem que saber comando SQL de forma geral. O que é um comando SQL? O que é um select na tabela? Tem que saber fazer selects no ABAP também. E tem que aprender a saber fazer dicionário de dados no ABAP. Então, se você não sabe isso, pode ser que você não entenda o que eu vou falar aqui. Para você entender o que eu vou falar aqui, pode ser você vai precisar aqui conhecer pelo menos essas três coisas: select no ABAP, dicionário de dados no ABAP e comandos SQL. Ó, o Leandro falando aqui, ó, imagina fazer um inner join com 25 tabelas no ECC. Pois é, um absurdo de impossível fazer isso. Um absurdo de impossível. Então, por isso que hoje a gente tem a CDS View, justamente para trazer essas facilidades aqui. Beleza? Então, pré-requisitos feitos, vamos criar uma CDS Views aqui, do zero, para a gente ver, e vamos conversando sobre ela aqui,
vou criar uma CDS View nova. Depois que eu vou criar aqui, aí eu vou criando e eu vou explicando, porque tem mais coisa para falar da CDS View aqui ainda, pessoal. Vamos seguir aqui. CDS Views acontecendo. Vamos começar a criação. Você cria CDS Views pelo Eclipse. Aqui, selecionando então o seu ambiente, né? Então já compreendendo que você já configurou o Eclipse, né? Caso você não tenha configurado o Eclipse ainda, para programação ABAP, você pode ver no canal aqui, tem vídeos mostrando como é que você conecta o Eclipse no ambiente SAP, como é que você faz o download do Eclipse, como é que você configura. E eu quero saber, programadores ABAP já estão utilizando o Eclipse? Comenta aí no chat. Mesmo que seja para programação ABAP clássica. É possível você fazer lá o SE38, o SE11, tudo pelo Eclipse também. Ó, saudação aqui. Grande Leonardo Nobre, mais conhecido como Léo ABAP. Parabéns, obrigado por estar aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui a criação de uma CDS View, supondo que você já tem tudo configuradinho. Aqui você tem os seus ambientes. Vamos criar uma CDS View neste ambiente aqui. Você vai criar um novo objeto. Botão direito, novo, outro. Dentro dos seus objetos ABAP aqui, tem aqui dentro do Source Code Library, onde que está? Vou colocar aqui, Data Definition. Dentro de ABAP, Core Data Services. Vamos lá, dentro de ABAP tem Core Data Services, da tecnologia CDS. Expande e você tem os diversos objetos. Então, veja, pessoal, eu não falei que CDS é um mundo à parte? Olha o tanto de coisa que tem a ver aqui. Um montão de objeto aqui. Hoje nós vamos falar de um aqui, que é o Data Definition, que é o objeto principal. Digamos que fosse a raiz de todos eles. Ok, vamos conectar no ambiente aqui. Vamos ver aqui. Eu baixei o Eclipse, mas não consegui configurar. Por quê? Posta lá no Discord lá também, qual que é o erro. Estou usando Eclipse 2024.6, legal. Eclipse somente para treinamentos por enquanto, legal, já está encaminhado. Tem como dar uma dica de como juntar duas CDS e uma terceira? É com associações, a gente vai ver aqui no decorrer. Vamos ver aqui. Não conectou aqui. Ambiente, por quê? Connect. Vamos lá, pega. Então, quando a gente faz ao vivo, acontece várias coisas, né? Quando a gente está ao vivo, acontece várias coisas. E aí, vamos reconectar no ambiente aqui. Aqui. Então, estou me conectando aqui no Eclipse. O que é isso? E vamos lá, vamos criar aqui. Pega aí, pessoal. Aqui, vamos fechar isso aqui. Vou fazer nesse ambiente aqui. Vamos fazer nesse ambiente aqui. Vamos então começar aqui novo, outro. Dentro de ABAP tem Core Data Services e aqui Data Definition. Clique em avançar. Você vai colocar o nome do seu objeto. Z começando, como sempre, objetos customizados. Vamos colocar aqui ZCDS e vamos colocar aqui, fazer um caso bem simplesinho, para a gente entender aqui.
CDS material. Vamos ler aqui dados de material, dados clássicos, a tabela DCP de materiais. E aqui temos dados de material. Selecione aqui um pacote. Quero colocar em um pacote local hoje. Neste momento, vou colocar um pacote local mesmo, porque esse aqui é o meu ambiente secundário. Eu já estou na roça com essas VPN aqui, hein? Estou na roça. É isso aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo. Quero mostrar para vocês ao vivo. A gente só precisa de uma VPN que colabore também. Aqui. Uma VPN que colabore, né, VPN? Então, VPN. Vou conectar na outra VPN. E a gente vai seguir. Enquanto isso aqui, ó, estou lendo aqui a mensagem de vocês. Estou com dificuldade nessa parte. Qual? Da conexão? Ó, minha ideia era tentar estudar BTP. Aí não consegui configurar o Eclipse. Ah, tem que ver o que está fazendo lá. O procedimento direitinho. Pronto, VPN configurado. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vou fechar aqui para eu reconectar no ambiente aqui. Ok, então de novo. Rapidinho agora. Data definition. CDS, material. Aqui. De material. Ok, avança. Selecionei local, então hoje não tem request para criar. Hoje não tem request. Hoje a gente vai sem request mesmo, mas no dia a dia da empresa você coloca uma request, você cadastra uma request. Avança. E aí, ó, cada dia eles vão mudando um pouquinho mais, ó. Aqui. Existem diferentes tipos de view. Lembra que eu falei que tem diferentes tipos de view? Aqui você tem os diferentes tipos de view. Ó. Projection, View, Extension, Custom Entity. São muitos tipos. Cada um faz uma coisa. Então não dá tempo de falar de todos. Vamos falar do mais básico de todos, que é o View aqui. Tem dois tipos. View Entity, Define View. Já falando de tipos. Vou explicar depois os tipos, melhor. Mas aqui tem dois tipos diferentes, que é esse View Entity e esse View, que já está obsoleto a partir do abate 7.57. Mesmo que esteja obsoleto, eu vou criar aqui para vocês para fins didáticos, para vocês entenderem qual que é a diferença, o que é a CDS View. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui uma CDS View. Quando eu falar de tipos, vocês vão entender. Então, aqui eu tenho uma CDS View aberta, criada. Uma CDS View em branco. Repare que no topo você tem algumas informações em azulzinho, que começa com arroba, que se chama anotações. E aqui dentro está o corpo do seu programa. Vamos começar aqui o preenchimento. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é informar o nome de um objeto para criar uma visão. ABAP. Ele vai criar com este nome aqui. Beleza. Depois, essa segunda parte, você vai colocar a sua definição de dados. Lembra que eu falei que CDS é uma modelagem de dados? Você vai colocar, então, a sua tabela. Definir uma visão como uma seleção da tabela. Vamos colocar aqui Mara. Mara é a tabela de materiais. Ok. E agora,
eu seleciono os campos. Quais são os campos da tabela Mara, pessoal? Vamos abrir aqui a tabela Mara. Tabela Mara. Vou pegar aqui uns 3 campos dela aqui. Uns 3 campos aqui. MATNR. Então, tabela clássica de materiais do ECC, do S4HANA. Vamos pegar aqui o código do material. Vamos pegar aqui uma categoria do material. E vamos botar aqui este outro código aqui também. Beleza. Então, você vai colocar o campo-chave Mara, MATNR, vírgula, coloca ERSDA, que é o outro, ERSDA, que é um código. Vai colocar aqui os campos da tabela que você quer. Ative e execute. Depois de ativar. Pronto. Então, já criei um objeto de dados. Meu primeiro objeto de dados está criado aqui. Veja que simples, né? Está num nível bem inicial ainda. E você tem aqui a criação deste objeto de dados. Essa foi a definição. Vamos retomar aqui. Você tem um cabeçalho e você tem aqui o corpo da CDS View. E o que é isso? Né? Eu já mostrei na prática e eu quero listar e explicar o que é vocês e o que é cada coisa dessas aqui. Então, para isso, a gente tem os componentes de uma CDS View. Então, qual que é os componentes? Primeiro, uma visão ABAP. Isso era antes do REP. Lembra quando eu criei as visões ABAP e ele falou que um tipo estava obsoleto? Então, aquele tipo é o tipo que existia antes do REP. O que é uma visão ABAP? Então, ele vai criar uma visão ABAP normal, mais poderosa, mais otimizada para CDS Views, que é este caso aqui. Vamos voltar no Eclipse. Lembra que eu falei que isso aqui é uma visão? Então, ele vai criar uma visão ABAP mesmo. Esse tipo de CDS Views aqui. Que você pode, inclusive, acessar pela transação SE11 normalmente. Estou abrindo aqui o SAP GUI. E se você acessar aqui, então, o bom e velho SAP GUI pela transação SE11, você tem, então, uma visão que foi criada automaticamente quando você fez a sua CDS. Então, automaticamente, a sua CDS, ela gera uma visão. Outro componente que você vai encontrar, então, aqui é a entidade CDS. A entidade CDS é onde que acontece a modelagem dos dados. Vamos ver na prática. Aqui, quando eu fiz a minha CDS View aqui, criei uma visão, e esta parte aqui, ó, esta parte é que se chama a entidade CDS. Esta entidade CDS é onde que vai acontecer, então, a modelagem dos dados. Veja nos casos da CDS View Standard, que nós estávamos vendo aqui, do documento de vendas. Então, dentro deste grupo aqui, ó, aqui está acontecendo a modelagem dos dados. Estou dizendo quais que são minhas fontes de dados, e aqui estou dizendo quais são os campos que eu quero. Então, a entidade CDS é onde que acontece a modelagem dos dados. E o que mais que tem? Existem as associações. Associações servem para criar relações entre CDS View, diferentes fontes de dados, permitindo você fazer navegação de uma fonte de dados para outra. Por exemplo, imagina como é que funciona lá a navegação no SAP. Você tem um documento de vendas, você navega para o item e dali você navega para o material. Vamos dar um exemplo aqui, num outro ambiente, para a gente poder até ver tudo, né? Veja, vocês veem que eu gosto de mostrar as coisinhas, tudo, né?
Vamos pegar aqui um documento de vendas, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, vamos lá. Fontes de dados. Imagine que eu tenho, então, um relatório de documentos de venda. Estou acessando aqui um relatório de documento de venda. Ele vai abrir aqui para mim um relatório de documentos de venda. Tem muitos, ele vai trazer aqui alguns documentos. Então, primeira CDS View, documentos de venda. Agora eu vou navegar para os itens deste documento. Estou aqui. Estou acessando o documento, ó, apareceu os itens do documento. Eu vou navegar para os itens do documento. Do item do documento, eu navego para o material. Naveguei para o material. Agora, imagina eu fazer isso a nível de seleção de dados, de fonte de dados, sem precisar de telas, sem nada. Então, para isso servem as associações. As associações, aqui, as associações que vão contribuir para que eu faça essa navegação de dados. Por exemplo, veja um exemplo aqui, a nível de banco de dados, essa navegação acontecendo. Vou executar essa CDS Views e ela vai me trazer os resultados dos documentos de vendas. Aqui em cima, ó, eu posso selecionar um documento e aqui nessa setinha eu clico, ele vai então me dar a possibilidade de navegar para outra fonte de dados. Por exemplo, aqui eu vou navegar para o item. Ó. Naveguei para o item. Olha, ele já me abriu o item que tem. Do item, olha, vamos ver, ele disponibilizou alguma coisa aqui. Vamos ver se ele deixa aqui, ó. Do item, eu posso navegar para alguma outra coisa. Vamos ver se eu consigo navegar para o material, ó. Naveguei para o material aqui. Ó, naveguei para o material. Então, veja, do documento já entrei no item, do item eu já entrei no material, do material vou entrar aqui já no grupo de material. Ok, do material já fui para o grupo de material, do grupo de material já posso ir para o texto do grupo de material. Do texto do grupo de material, volto para o grupo. Então, veja que assim eu vou navegando nas informações. Então, quando a gente fala, né, na mineração de dados, na análise de dados, no S4HANA, que você pode fazer análise de dados, é assim que você vai analisando os dados. Você vai navegando entre os dados do cliente, você vai para os documentos, dos documentos você vai para o item você vai para o material, e assim você vai fazendo esta navegação de dados. O que vocês acharam, pessoal? Já viram alguma coisa parecida? Com a BAP não dá para fazer isso com o Join. Vamos ver a Mapache. Já utilizando Eclipse, tive que modificar uma CDS, não pode fazer direto no SAP. Foi sufoco para começar. Tem vários manuais na web. É isso aí. Tem que achar um material bom para te ajudar, né? Para estar aqui. Então, respondendo aqui, já o Jefferson que está falando, como juntar duas CDS e uma terceira, através das associações. Você vai criando associações e elas fazem isso. Vamos fazer aqui uma associação na nossa CDS View aqui que nós estamos criando. Vou fechar isso aqui. Vou voltar aqui para o nosso modelo que nós estamos criando. E vamos fazer, então, aqui uma associação. Não, uma associação de CDS View. Você pode muito bem fazer lá associação com inner join, pode fazer o left outer join, ok, pode, mas por que fazer associação e não inner join e left outer join? Justamente para ter esse comportamento de navegação que de uma CDS View você pode navegar para os dados de outra, que o inner join não vai te dar essa funcionalidade, enquanto que a associação sim. Então vamos lá, vamos criar aqui, ó, ok, definir uma view, fazendo uma seleção desta tabela aqui. Vamos fazer uma associação. Depois que eu faço uma associação, eu coloco a cardinalidade. A cardinalidade é aquele negócio 1 para muitos, 1 para 1, 0 para 1. Ok, eu vou fazer uma cardinalidade 1 para 1, com a descrição do material. Ó, to MAKT. On, a condição de ligação. On projection
Projection é assim mesmo, como se fosse na orientação a objetos, não tem o ME, o ME? Então, aqui dentro da sua DS View, Projection seria como se fosse o ME de uma classe, o ME de uma classe, que está referindo a si mesmo. Ó, Projection MatNR. Ok. Projection MatNR é igual MAKT MatNR. Ok, fiz essa associação. E aqui, neste campo, agora eu utilizo essa associação, MAKT, campo MAKTX, que é a descrição do material. Ok, vai ativar. Então, agora veja que eu já fiz uma associação com a descrição. Fiz uma associação com a descrição do material, e agora ele está trazendo aqueles primeiros dados básicos que eu tinha criado, e agora está trazendo associação com outro campo, de uma outra tabela. Já estamos fazendo as nossas associações também aqui na prática, como você pode ver. Este é um recurso que tem na CDS Views, e vamos continuando aqui. O que mais recursos que a gente tem? Expressões. Então, falamos da visão ABAP, que é numa versão específica, vamos já entrar nos tipos aqui. Associações, expressões. Expressões é a parte da lógica. Então, a parte da lógica, você vai somar valores de colunas, ou você vai trocar códigos por textos também, você pode fazer. E as anotações. As anotações são as informações adicionais nos metadados. Isso você vai utilizar no SAP Fiori. O SAP Fiori, porque para você construir interfaces do usuário a partir de CDS View, as anotações é que você vai utilizar. Vamos ver aqui um exemplo de soma de valores de colunas. Vamos abrir aqui um programa real do dia a dia das empresas. Vamos lá. Aqui eu tenho um dashboard de fornecedores. Aqui eu tenho um dashboard de fornecedores, que ele junta dados de 5 APIs diferentes, trabalho de fornecedor. E aqui no final, você tem uma coluna chamada o gasto do ano. Então, o que é isso aqui? É o relatório de fornecedores. Então, este relatório tem que pegar aqui o código do fornecedor, somar todos os pedidos do ano anterior e mostrar aqui a soma. E ainda vai ter uma opção de você selecionar e clicar aqui em Display POs, ele vai mostrar todos os documentos de venda que formam essa soma. Acho que eu selecionei a linha errada aqui, que estava sem valor. Ó, selecionei a linha sem valor, essa linha aqui. Então, olha, eu tenho uma somatória total, e quando eu clico nos documentos, eu tenho cada documento individual que compõe aquela soma. Isso foi feito utilizando o CDS View. Como é que eu aplico CDS View nesta funcionalidade? O Norberto perguntando sobre filtros. Vamos falar sobre filtros daqui a pouquinho. Vamos falar sobre filtros. Vamos dar o exemplo de como é que eu construiria uma CDS View para trazer a soma de todos os pedidos de um ano inteiro. Vamos lá. CDS View. Vamos fechar aqui. Esse aqui já foi. Aqui eu tenho esta CDS View aqui. Então, vamos explicar. Vamos começar explicando aqui. Aqui é uma CDS View que eu tenho, que está selecionando desta CDS, fazendo uma associação com essa. Ok, até aqui, beleza. Aqui, ó, tem a seleção de campos normais. Ok. Essas duas linhas aqui, repare que eu estou fazendo uma soma. Então, o que eu estou dizendo para a CDS View? Olha, toda vez que você encontrar esse valor, você soma ele e disponibiliza ele com o título da coluna vai ser total.
Isso é uma expressão de soma, uma função de soma. E aqui, ó, uma outra função para trabalhar com textos. Olha, eu estou pegando a data, estou separando só o ano da data e estou colocando como só o ano separado. Vamos executar aqui, ó, por exemplo, ó, estou pegando esse BDAT, estou dizendo que ele é esse campo ano. Estou agrupando por todos os valores aqui anteriores. Então, ao executar essa CDS View, veja que eu peguei a data normal, tirei os restantes, tirei o dia, tirei o mês e deixei só o ano. Ó. Deixei só o ano. Então, isso é uma operação com textos. No ABAP, a gente faria lá o split, os concatenate, tem um monte de comando ABAP clássico que a gente faria. Só que na CDS eu coloquei um comando próprio só para ele fazer isso, para fazer substituição de valores. Ó, que interessante. Então, vamos ver aqui no nosso exercício, na prática, como é que a gente colocaria aqui uma expressão dessas aqui, para a gente poder substituir um valor. Vamos colocar aqui uma expressão aqui. Ó, vamos ver aqui, vamos executar esse caso aqui, para ver esses valores aqui. Ó, ZRP, ele está trazendo muito desses RP aqui. Vamos ver se ele traz algum outro. Diferente de ZRP, para a gente ter aqui. Então, tem muitos materiais ZRP nessa base de dados aqui. Vamos tentar um campo diferente. Quero mostrar para vocês exemplos de expressão. Ó, ZRP. Porque tem muitos materiais aqui dessa mesma categoria aqui. Então, vamos deixar esse caso mesmo, porque a nossa base tem bastante deste tipo de material aqui. ZRP. Então, vamos colocar aqui. Eu quero fazer... Qual que é o campo? É o campo mTart. Então, dentro da seleção, eu posso colocar um case. Olha. Vou colocar aqui um case. Aqui. Case. Esse campo mTart. Aqui. Então, eu vou colocar o valor, então, when, caso ele seja esse valor aqui, é ZHRP, então, o que vai acontecer? Aí eu posso trocar esse valor por um texto. Material, vamos lá, material não estocável. Ok. Se não, else, vou colocar, ele vai ter aqui material com estoque. Ok. E eu digo, para finalizar, como as categoria. Material. Ok. Categoria do material. Quando a gente faz isso, vamos ativar. Vamos lá, está ativando aqui, tem um íconezinho de indicador. Ó, então veja que nós criamos agora uma nova coluna, transformando este texto. Ó, mudou aqui, ó. Então, material com estoque. Então, lembra que eu tinha feito uma seleção dizendo que, caso fosse aquele tipo Z, ele seria o material estocável. Senão, ele seria o material sem estoque. Vamos ver. Ó, material com estoque. ZHRP. Vamos lá. Como foi? ZHRP. Ó, ZHRP. ZHRP. ZZZ. Agora eu trouxe muitos, né? Vamos ver aqui. ZHRP. Então veja que ele já
procedeu com a nossa seleção. Então, vamos ver aqui, ó. ZZHR. Muitos materiais. Vamos pegar aqui um exemplo, então, que tiver menos. Ó, dien. Se for dien, ó, Fert e Halb. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Wen Fert. Então, vou botar assim, de fertilizante. Então, Wen Halb. Então, é produto químico. Então, já posso fazer algumas transformações de dados a nível da seleção ainda. Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue fazer aqui. Ó, aqui, tá vendo? Se ele for fértil, fertilizante. Se ele for Haber, ó, produto químico. Então, isso são expressões que eu coloco dentro da CDS View. Essas palavrinhas que eu vou colocando aqui, eu posso levar lógica de soma, cálculo matemático, tudo para dentro de uma CDS View também. Isso é muito interessante aqui. Né? Deixa eu ver aqui. E os filtros? E os filtros? Ó, a tabela MKT tem como chave da tabela. Como você coloca esse campo? Os filtros na CDS View, ele vem debaixo do... Ele vem no final, depois de fora aqui. Você coloca aqui, então a sua cláusula de filtro, você coloca o R. Então, o R, aí o campo que você quer filtrar, makt.express, igual E. E ativa. Executa. E ele vai trazer. No caso, ele já está filtrado, porque esse ambiente só tem este idioma. Mas é assim que você coloca esses filtros. Vamos ver na outra CDS View que eu criei. Aqui. Vamos ver essa aqui de itens. Ó, essa aqui é bem grande. Ó, no finalzinho, ó, ele só é os documentos que estão ativos. LOEXZ é código de eliminação. Então, ele só traz os itens que estão sem código de eliminação. Então, essa é a forma de você fazer filtros. E qual que é a outra informação que eu estava mostrando? Então, as expressões e as anotações. As anotações servem para você poder fazer alterações na interface do usuário, quando você cria aplicativos SAP Fiori. Depois nós vamos fazer um exemplo aqui rápido para a gente poder entender todo mundo junto, com base ali naquelas visões. Vamos falar dos tipos agora, então, de CDS View. Tudo isso aqui é a base. E quando a gente entra no tipo, é um mundo à parte, porque o tipo de CDS View depende até da abordagem, depende até da forma que você quer falar sobre esse assunto. Então, você pode fazer uma divisão tecnológica das CDS Views. Então, divisão tecnológica pode ser HANA CDS View, ABAP CDS View. Hoje a gente está focando aqui no tema de na ABAP CDS View, porque CDS View começou com o banco HANA, depois pôde ser utilizado a partir de programação ABAP, pelo Eclipse, do jeito que a gente está fazendo agora. E aí você tem aqui a CDS View normal, que é essa que nós estamos fazendo aqui, que é a clássica, e um tipo de Extension View, que é você ampliar uma CDS View standard, porque tem muitas CDS Views standard. E você pode criar, então, aqui uma Extension View dessas. Eu tinha uma extension aqui, ó, uma Extension View. Uma Extension View que eu estou ampliando uma CDS View standard. Isso é uma Extension View. Mas você pode dividir também por geração. Você tem aqui no ABAP Fiori, que era a primeira versão do ABAP, do Fiori mais clássico, você tem essas visão ABAP que eu mostrei aqui, que são as DDIC Views.
essas geram visão na EC11. Diferente da CDS Views do ABAP Cloud, que você tem as View Entities e as Projection Views. São CDS Views otimizadas para ABAP Cloud, para o REP, e ela não gera visão na EC11. Então, vamos colocar aqui, ó, não gera visão na EC11. Por que não gera visão na EC11, pessoal? Porque a ABAP Cloud não se utiliza o SAP GUI. Então, se não utiliza o SAP GUI, não tem que ter visão na EC11. Basicamente, é isso mesmo. E a Projection View, que é uma extensão desta view aqui, que é basicamente o mesmo conceito da divisão conceitual. Dentro da divisão conceitual, você tem a CDS View básica. O que é a CDS View básica? Ela lê tabelas do banco de dados. Então, você tem as tabelas SAP, elas continuam existindo. Depois você tem aqui as CDS Views de interface, que ela lê outras CDS Views. Então, você tem uma junção de CDS Views. E a de consumo, que contém anotações específicas para os aplicativos. Então, forma-se uma espécie de hierarquia, onde que uma CDS vai alimentando a outra. Vamos ver aqui alguns exemplos. Voltando na CDS View aqui, de Sales. Então, veja, essa CDS View, ela está contando como tipo básica. Ok, mas veja que ela é uma CDS View, que está lendo a tabela, mas ela está associando com outras, né? Então, pode ser que ela esteja do tipo básica, porque a primeira dela é a CDS View aqui, que ela está lendo de uma tabela física. Então, a gente tem essa Document Basic. Vamos ver aqui. Essa CDS View aqui tem essa outra aqui, que está como básica também, mas ela já está lendo outras CDS Views aqui. Você tem a CDS View aqui, que é essa de consumo, ó, essa CDS View de consumo, que já tem dados específicos para aplicações, que são, então, aqui as anotações de interface do usuário. Está vendo aqui esse UI na frente? Então, você já tem anotações específicas para construir interfaces do usuário. Então, aí você vai fazendo toda essa junção de dados, essa junção de informações. Então, vamos fazer aqui um exemplo com REP, para a gente entender aqui essas aplicações, já entendendo a utilização de anotações. Vamos começar aqui um outro exemplo de CDS View, agora já otimizado para REP. Eu criei uma, que é essa aqui. Então, vamos lá. Vou criar uma segunda. Aqui, Data Definition. Vou criar aqui ZCDS Material REP. Material REP. Pacote, vamos criar aqui um pacote local. Depois eu dou um jeito. Avanço. Sem request. Aí aqui tem os tipos, né? Então, eu vou selecionar aqui este tipo, View Entity. Esse View Entity aqui é quase a mesma coisa. A diferença é que ela não gera, então, uma visão ABAP. Ela é um View Entity. Posso pegar aqui a mesma lógica, pessoal. Vou fazer a mesma coisa. É a mesma coisa, com a única diferença que não gera uma visão, que eu estou fazendo uma CDS View agora otimizada para a BAP Cloud. A Select from aqui. Ok. E o filtro aqui. Ativo. Ok. Criei uma CDS View normal. CDS View igual a outra. A única diferença é que ela não está... A única diferença é que ela não está me gerando uma visão ABAP. Por quê? Porque ela é otimizada para a BAP Cloud. A BAP Cloud não tem SAP GUI, então você não precisa de uma visão na EC11. Ok. A partir dessa CDS View aqui, nós vamos criar um serviço, né? Lembra que eu falei que você pode, então, utilizar a CDS Views. Vamos voltar aqui nas vantagens da CDS Views.
facilitar a integração, OData Fiori, RapCap. Então, vamos fazer aqui um serviço OData, utilizando já toda a infraestrutura, né, do CAP, do RAP. Então, vamos criar aqui uma definição de dados. Aqui eu vou selecionar esse aqui, botar ele nos objetos favoritos. Vamos fazer um teste aqui do RAP para ver se eu consigo gerar um serviço sem fazer projeção dele. Vai ser aqui, ó, Service Definition. Ok. Estou gerando aqui. Vamos no SDS, é ZS Service Definition. ZSD. De Service Definition aqui. Material RAP. Com base nessa CDS. Ok. Sem request. Definir. Quando eu faço o Service Definition, eu estou expondo a CDS View como uma entidade. Então, para isso, espera-se que você já entenda o que é OData, o que você está gerando entidades OData. Ok, gerei aqui um Service Definition. Vou botar ele aqui. E agora eu vou gerar, aqui é uma exposição das CDS como entidades, e aqui eu vou agora gerar um serviço, Service Bind. Então, ZSB, Service Bind. Logicamente, a convenção de nomes não é assim. Estou gerando aqui a título de entendimento, para vocês entenderem mais fácil. Porque agora aqui eu publico o serviço. Binding Type. O tipo, eu quero criar uma aplicação V2, V4, se vai ser a interface do usuário ou se vai ser uma API. Eu vou colocar aqui V2. Ok, finalizo. Gerei, então, um serviço. Ativar aqui o objeto. E vou publicar. Tem uma entidade, clico no preview. E HTTP Endpoint is missing. Será que publicou? Fizeram uma atualização aqui. Porque agora, quando ele clica aqui, era para ele deixar eu ver o serviço. Mas aqui, está com problema no preview. Vamos ver se o outro ambiente está ativo. Bem na última parte aqui. Ok. Bom, aconteceu alguma coisa aqui. Que eu tenho que ver depois. Mas, de forma resumida, o que vai acontecer? O que eu queria mostrar aqui. Para construir interfaces do usuário, eu vou acessar a CDS
e eu vou colocar comandos para formar a interface do usuário, que não está me publicando agora. Bom, ao vivo acontecem essas coisas. Mexer aqui nesse ambiente esses dias. Vou ter que ver. Importante aqui, você está vendo um serviço publicado. Mostrei, vamos repassar aqui, fazer uma revisão. Mostrei para vocês a entidade CDS, as associações, as expressões e as anotações aqui. Embora não esteja gerando interface do usuário, nós vamos fazer aqui anotações para vocês, então, terem um conceito. Exclui e faz de novo. Vamos lá. Excluir e fazer de novo. Excluir e fazer de novo é bom. Esse aqui. Exclui e faz de novo. Vamos ver se eu esqueci de fazer uma coisa aqui. Vamos lá. Vamos lá. Aqui essa CDS. New Data Definition. Vamos fazer aqui. Alguma coisa que eu estou fazendo errado. Project on View. Vou fazer a Project on View. Project on View. Define, vamos lá. Fazendo alguns ajustes aqui. 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 Ativou. Beleza. Aqui. Vamos expor essa aqui agora. Então, estou trocando aqui a hierarquia dos objetos. Aqui. Vamos ver. Material Wrap. Vamos ver se ele mudou aqui. Service Bind. Service Definition. Vamos adicionar Service Definition. Esse aqui. Vamos excluir. Ok. Root View, CDS View material. Root View. Esse aqui eu não vou usar mais. Esse aqui eu vou fechar. Isso aqui, material Wrap 2. Tá. Aqui. Ó. New Service Bind. Eu quero o data P2. Service Definition Wrap. Service Bind. Na verdade, a convenção é o I, tá, pessoal? Vamos lá, publicar. Ativar. Publicar. Preview. Não, tá faltando alguma coisa esse ambiente aqui. Esse ambiente aí passou por uma atualização aqui, né?
Esse ambiente aqui, pessoal, ele é um ambiente até empresarial, né? Esse ambiente aqui é de uma empresa e eles fizeram uma troca no, no dev, eles trocaram o dev semana passada para essa semana aqui. E o outro ambiente também não está conectando. Então, hoje eu tô no drama da VPN. Hoje eu estou no drama da VPN aqui, porque o outro ambiente, a VPN não está conectando no ambiente, e esse aqui, que é o ambiente da empresa, ele também trocaram o dev. Enfim, então vou fazer uma outra live só de anotações, né? Porque o que vai acontecer? As anotações são comandos que você vai começar a colocar aqui na sua CDS View. Vamos dar um exemplo aqui do mesmo jeito, para você entender o que vai ser. Eu vou fazer uma outra live, então, só de anotações aqui, um outro momento. Porque o que você quer fazer? Esse campo aqui é o código do material. E você, quando você for fazer a sua aplicação front-end, o que você vai fazer? Você vai colocar uma anotação chamada end-user-text.label, e aí você vai colocar código do material, e você vai colocar aqui também data, e você vai colocar aqui categoria, e aqui você vai colocar grupo, e aqui você vai colocar descrição. Então, o que vai fazer? O que isso vai implicar? Quando for construída a interface do seu usuário, o título das colunas, o label dos campos, ao invés de ficar esses nomes técnicos, eles vão começar a aparecer aqui, esses nomes para você. E aí, a partir desses nomes, você vai, então, construir os textos da interface do usuário. Você ativou o Service Definition? Ativei. Como eu estava falando aqui, esse ambiente de dev aqui, ele é novo na empresa. Então, alguma coisa eles não ativaram ainda para estar acontecendo essa mensagem aqui, ó. Então, alguma configuração eles não fizeram nesse dev novo. Por isso que ele não está fazendo isso. Porque este dev que eu estou acessando aqui, ele foi liberado esta semana. Esta semana. E aí já pude ver que ele está faltando aqui a ativação de algum objeto. Mas já deu para vocês entenderem, pessoal, bastante coisa, né? Nós já estamos há mais de uma hora aqui e conseguimos ver bastante coisa na prática. Esse pedaço aqui eu vou ficar devendo para vocês, mas acredito que vocês já conseguiram entender o suficiente por agora. Que tal? Que tal, né? Vou encerrar aqui com essa pendência, infelizmente, por problemas do ambiente, né? Mas estava funcionando sim, estava aqui, né? Ativei, refiz, mas é o fato do este ambiente deve ser novo, eles trocaram o dev da empresa. Então está acontecendo aqui. Ó, por que ele não puxa a descrição dos campos igual do ECC? Tem vezes que ele até puxa também. Tem vezes que ele até puxa, dependendo do elemento de dados. Mas nem sempre ele vai puxar. Então, você pode colocar mesmo a descrição ali do jeito que você quer. Nem sempre ele puxa, né? Não foi feito para puxar sempre ali a anotação. E você vai trocando as anotações. Aqui. Deixa eu ver se esse serviço ele está publicado, pelo menos. Porque aí, com a publicação do serviço... Ó, tem como colocar esses textos de forma dinâmica? Tem. Você pode utilizar Virtual Elements. Virtual Elements. Ixi, aí a gente vai embora aqui, né, pessoal? Olha aqui. Virtual, deixando esse ambiente aqui. Aqui. Eu tenho aqui, ó, um caso. Esse aqui. Esse aqui. Vamos lá.
Aqui, ó, esse aqui. Então, o que que acontece? Em alguns momentos, você vai poder colocar, ó, um virtual element. Um virtual element, você vai abrir uma classe ABAP, e aí a CDS View ela vai começar a chamar uma classe ABAP. Então, o valor de um campo, ele vai passar a vir a partir de uma lógica ABAP que você vai colocar dentro de uma classe. Aí eu posso fazer o que eu quiser, posso fazer a lógica ABAP normal, e aí ele vai retornar o valor que eu quiser. Então, você pode fazer esses textos de forma dinâmica, sim, através da utilização de Virtual Element. Com o Virtual Element, você vai colocar lógica ABAP clássica dentro da sua CDS Views, ó. Então, eu estou falando aqui, ó. Dependendo do status, ele vai retornar yes, yes, ou no, ou então launched. Deixa eu rodar aqui para ver. Ó, é o campo completed. Vamos ver. Campo completed. Ó, campo completed. Nesse ambiente aqui, ele não tem dados. Isso aqui é o desenvolvimento. Mas aqui você, então, é assim, é essa forma que você coloca de forma dinâmica os valores. Dentro, então, das CDS Views, você tem os Virtual Elements. Dentro do Virtual Element, você coloca uma classe ABAP. Dentro da classe ABAP, você faz todos os cálculos que você quer dentro das suas CDS Views. E passa os valores. Essa solução aqui, ela tem bastante Virtual Elements aqui que eu coloquei. E você pode utilizar a mesma classe, ó, para trabalhar com diferentes campos, ó, o completed e o workflow. Então, nessa classe, eu estou mexendo aqui, ó, no completed e no launch workflow. Beleza, pessoal? É isso aí. Ó, você tem alguma aula de como usar em relação a Eclipse, debug, execução em Trace? Sim, tem uma aula no YouTube que mostra lá a navegação no Eclipse, sim, tem lá. Procure no YouTube lá, Eclipse, que na parte de vídeos e na parte de lives, que você vai ver, assim, algumas aulas, né? E no pessoal da mentoria lá tem uma aulas mais completas do debug, de como é que você utiliza a parte do Eclipse também. Beleza, pessoal? O que acharam? Foi boa, né? Valeu. Tirando essa partezinha aqui do serviço que não publicou, já deu para ver de bom tamanho, né, pessoal? Já, mesmo assim, já aprendeu bastante coisa, né? Já deu para entender. Para quem nunca viu CDS na prática, é uma forma de ver também. Beleza, pessoal? Obrigado a todos pela atenção de vocês. Gostei muito de estar com vocês nesta noite. Saiba que semana que vem, a terça-feira, nós vamos ter mais live. Nós temos live todas as terças-feiras, às 8 horas, com temas práticos, falando de ABAP Cloud, de SAP Fiori. Semana que vem, vamos trazer aqui mais um tema importante, um tema bacana para você, programador ABAP, que quer aprender SAP Fiori, que quer aprender ABAP Cloud, que quer aprender S/4HANA, você que quer se tornar referência na sua empresa nessas novas tecnologias, atualizar os seus conhecimentos, aqui é o seu lugar. E se você quer trocar ideia comigo e quer fazer networking, aqui na descrição desse vídeo tem o link das minhas redes. Uma das minhas redes é a comunidade do Discord. O Discord é um lugar aberto para você poder acessar e trocar uma ideiazinha comigo aqui, né? Clica nesse link aqui, ó, que você vai entrar na comunidade do Discord do canal Fiorinet, para você poder trocar uma ideia comigo e com outros programadores. Então, pessoal, todo mundo que está aí no chat, clica nesse link lá, para a gente poder trocar ideia junto na nossa comunidade do Discord, uma comunidade bem bacana, onde que você pode entrar, mandar a dúvida que você quiser. Ó, o Pedro. Pedro já entrou. Legal, Pedro. Seja bem-vindo à nossa comunidade, pessoal. Obrigado a todos pela presença. Semana que vem nos vemos novamente às 8 horas. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.